Depois de Juízes, você encontra Ruth. Depois de Juízes, você encontra o livro de Ruth. É bem curtinho, tem 4 capítulos. O livro de Ruth é logo depois de Juízes. Pai, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nada somos, Pai. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Oh, meu Deus, eu nada posso, mas o Senhor tudo pode. Senhor, que o sangue do Cordeiro esteja sobre nós, sobre esse lugar. Nos colocamos debaixo do temor do Teu Espírito. Meu Deus, que enquanto a Tua palavra estiver sendo proclamada, a Tua palavra é Espírito e vida. Que Teu Espírito e vida esteja tocando, Senhor, fortalecendo, ministrando, Senhor, curando, libertando a vida de cada pessoa que aqui está na noite de hoje. Que possamos estar com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Que toda resistência humana ou espiritual caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Ruth, capítulo 1, versículos 1 em diante, diz assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe pão, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Até aqui nós vamos seguindo pausadamente esse texto. A Bíblia fala de uma família que morava em Belém de Judá. Então nós hoje, muitas situações históricas e significados que é muito importante. A primeira situação muito importante é a gente entender o que representa Belém de Judá. Qual o significado? O que significa a palavra Belém de Judá? O que significa a palavra Belém? Belém significa casa do pão. Eles moravam em Belém de Judá, que o nome significa casa do pão. E de repente houve fome na casa do pão. De repente houve crise na casa do pão. De repente na casa do pão faltou pão. De repente não tinha pão na casa do pão. Houve fome, houve uma crise em Belém. Uma crise na casa do pão. E diante daquela crise, Elimeleque, sua esposa Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, eles tomaram uma decisão: vamos embora de Belém. Vamos embora de Belém. Mas espera aí, você quer ir embora de Belém para onde? Vamos para Moabe. Mas os moabitas são inimigos do povo de Deus. Mas Moabe é uma terra que Deus não abençoa. Moabe é um povo inimigo, os moabitas um povo inimigo de Deus. Mas então eles falam: não, vamos para Moabe e vamos ficar lá algum tempo. O que eles estavam dizendo? É algo provisório, por algum tempo. O que isso significa? Nós temos que ter cuidado com algumas decisões da nossa vida. Não, é só um tempinho que eu vou dar. Não, é só um tempo que eu preciso. É só um tempo que eu vou dar. E às vezes esse tempo se prolonga muito. Por quê? Porque o que eles pensaram que ia ser algo provisório, eles acabaram ficando em Moabe 10 anos. Aquilo que era para ser algo provisório, momentâneo, porém uma decisão errada, eles acabaram ficando lá por 10 anos. Mas eu não quero me atender somente a esse ponto. Eu quero focar com vocês essa noite justamente sobre Belém. Por que Deus permitiu faltar pão na casa do pão? Por que Deus permitiu que Belém passasse por aquela crise? Por que Deus permite que muitas vezes falte pão em Belém? Porque é justamente quando falta o pão na casa do pão que a qualidade da nossa fé é provada. É justamente quando se falta pão na casa do pão que se revela o propósito maior do meu coração. Elimeleque,
você não pode morar em Belém só porque aí é a casa do pão. Tem algo maior sobre Belém. Belém representa o centro da vontade de Deus. Belém representa o centro da vontade de Deus. Tem uma palavra profética sobre Belém. Eu não posso estar em Belém só por causa do pão. Tem algo maior em Belém. Tem um propósito maior em Belém. Ou você acha que foi por um acaso que Jesus nasceu em Belém? Ou você acha que foi por um acaso que Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, para se cumprir o profético de Deus? Então Belém representa o profético. Eu não posso sair debaixo do profético de Deus. Eu não posso sair debaixo desse manto. Eu não posso sair do centro da vontade de Deus. Porém, quando falta pão na casa do pão, é que Deus nos permite enxergar algumas coisas. É quando falta pão na casa do pão que a gente prova quão profunda são as nossas raízes. É quando falta pão na casa do pão que o propósito do coração se revela. E eu quero dizer nessa noite sobre a igreja: quando falta pão na casa do pão, na minha vida e na sua, não é para nos destruir. Isso vai nos fortalecer ainda mais no amor de Cristo Jesus. Como assim? Eu quero que você entenda que, de uma certa maneira, todos aqui representam Belém. Você é casa do pão. Todos representam Belém. Todos nós somos casa do pão. E por sermos casa do pão, sempre nós somos cobrados por pão. Só que muitas vezes as pessoas só se aproximam de nós porque nós temos pão para oferecer. E enquanto eu tenho pão para oferecer, eu estou cercado. E na hora que eu não tenho pão para te oferecer? E na hora que você não tem pão para me oferecer? Aqui que está a questão. É interessante. No casamento, quando vai fazer os votos das alianças, muitas vezes se dizem, promete as juras de fidelidade, saúde e doença, riqueza e pobreza. Tem alguns lugares muito radicais que não deixam os noivos falar isso, para estar profetizando coisa ruim. Mas eu não vejo assim. Todos nós enfrentamos todas as estações da nossa vida. Todos nós vamos enfrentar a primavera, o verão, o outono, o inverno. Todos nós enfrentamos essas estações. Mas a grande questão da aliança é justamente um propósito maior. Tem algo maior. Eu não estou com você somente enquanto você tem pão para me oferecer. Eu não estou ao seu lado somente enquanto você tem pão para me oferecer. Abrindo um parêntese, no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. O povo comeu, se fartou, sobrou 12 cestos cheios. Jesus depois se esconde da multidão e vão para o outro lado do mar. A multidão fica desesperada atrás de Jesus. De repente chega a notícia: olha, ele está na outra banda, está além do mar. E então o povo entra no barco, faz aquela loucura e todo mundo vai atrás de Jesus. Quando eles chegam à outra margem, quando eles encontram Jesus: mestre, aonde o Senhor estava? Mestre, estamos te procurando. Aí Jesus vai dar uma palavra forte para eles. Jesus disse para eles, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26, não precisa abrir. Jesus diz assim: vocês estão atrás de mim, não por causa dos sinais, dos milagres que vocês viram. Vocês estão atrás de mim por causa do pão que vocês comeram e se fartaram. Aí Jesus vai dizer: trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para toda a eternidade. Jesus estava dizendo: sabe por que vocês estão aqui? Sabe por que vocês estão correndo aqui? Só porque ontem vocês comeram pão e se fartaram. Vocês deveriam estar aqui por um propósito maior, por causa de algo maior. Mas vocês estão aqui somente por causa do pão que vocês comeram. E voltando, falando das áreas familiares, e muitas vezes, quando eu não tenho pão para oferecer, a outra pessoa vai me deixar. E quando, muitas vezes na vida familiar, quando a gente se diz isso, saúde, doença, riqueza e pobreza, o que eu estou dizendo eu não estou com você somente enquanto você tem pão para me oferecer. Eu não estou ao seu lado somente enquanto você tem pão para me oferecer. Hoje de manhã eu disse, de um senhor da igreja, estava aqui de manhã, os últimos 5 anos da vida da esposa dele foi numa cama. Os últimos 5 anos essa mulher numa cama. E as coisas só foi piorando. Nos últimos anos ela não falava, não tinha mais expressão nenhuma. 5 anos numa cama. 5 anos. Quando ela não tinha mais nenhum pão para oferecer para ele. Ela já não tinha mais o pão para oferecer para ele de uma boa conversa, de um bom diálogo. Ela não tinha mais o pão para oferecer para ele de um carinho, de um abraço. Ela não tinha mais nenhum pão para oferecer para ele. Mas ele cuidou dela todos esses anos.
até o último suspiro. A grande questão é, eu não posso estar no pão somente enquanto o outro tem pão para me oferecer. E o dia que eu não puder te dar pão? E o dia que você não puder me dar pão? E no dia da enfermidade? E no dia que eu não puder te dar pão, você vai me deixar? Olha, passou um exemplo, né? Quando a gente é pai e mãe, a gente entende algumas coisas. O filho está doente, a gente não dorme, fica lá de hora em hora, vendo, colocando o termômetro, vendo se a febre abaixou, se a febre voltou, se está bem, se não está, como é que está, a gente perde noite de sono. Ou seja, eu estou oferecendo meu pão para o meu filho, nós estamos oferecendo os nossos pães, nós estamos oferecendo, só que o tempo passa, de repente chega a velhice, e com a velhice muitas vezes chega algumas enfermidades terríveis, aonde chega um ponto que muitas vezes os pais não têm mais pão para oferecer para os filhos. E agora que o meu pai não tem mais pão para me oferecer, o que eu vou fazer? Vou jogar no asilo? E agora, quando ele não tem mais pão para me dar, quando ela não tem mais pão para me dar, o que eu vou fazer? E quando no relacionamento, de repente, um fica enfermo, e naquela enfermidade ela não pode me oferecer pão, ou eu na minha enfermidade não posso oferecer pão, e aí é nessa hora que se vê quão profundas são as raízes desse amor, é nessa hora que se vê a qualidade, é nessa hora que se vê a verdadeira profundidade, a qualidade da fé, é nessa hora que se prova aquilo que é verdadeiro, é nessa hora que se prova aquilo que é real, porque aquilo que não é real, quando você não tem pão para te oferecer, te abandona, mas aquilo que é verdadeiro, mesmo você não tendo pão para oferecer, permanece ao teu lado para sempre. Quando estão entendendo isso em nome de Jesus, na noite de hoje, a família passa por uma crise financeira e de repente, olha, eu não tenho nesse momento, eu não tenho por algum tempo, mas esse pão para te oferecer. Eu não posso mais te levar nos lugares que eu levava antes, não posso mais levar você nos destinos de viagem que antes, não posso mais comprar o que eu comprava antes, eu não tenho mais pão para te oferecer, mas eu não estou com você por causa do pão que você me oferece, eu estou com você por causa do nosso amor, é porque eu te amo, é pelo amor. Quantos estão entendendo isso, queridos? Por isso que eu disse que quando falta pão na nossa casa do pão, isso não nos destrói, isso nos fortalece as nossas raízes, fortalece os nossos relacionamentos, fortalece a nossa fé, isso nos fortalece. Quantos estão entendendo isso na noite de hoje? Ou seja, Jesus, lá no Evangelho de João, ele só começou a falar sobre pão por causa do povo, que começou a procurar ele. Vocês estão atrás de mim por causa do pão que vocês comeram, mas tem um outro pão que vocês não conhecem. E aí ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer da minha carne terá fome, quem comer da minha carne viverá para sempre. E aí ele começa a dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus começa a falar isso, o povo, eles não gostam daquilo que Jesus está falando. E então a partir do versículo 60, a Bíblia diz que muitos discípulos disseram assim, duro é esse discurso, quem é que pode suportar? E a Bíblia diz que muitos de seus discípulos o deixaram, o abandonaram. Aí Jesus vira para os 12 e diz assim, e vocês também vão embora? Então Pedro diz, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo, Senhor, eu não estou do teu lado por causa do pão que o Senhor me dá, eu estou do teu lado porque eu reconheço a tua presença, eu sei quem o Senhor é, eu estou do teu lado não por causa do pão que esse povo veio buscar, eu estou do seu lado porque eu entendo que o Senhor tem vida eterna para nos dar, tem algo muito maior do que o que eles estão buscando, tem algo muito maior, e eu entendo o que é esse muito maior. O Senhor tem as palavras de vida eterna. Então a questão é, por que eu estou em Belém? Se eu estiver em Belém só por causa do pão, na hora que falta pão eu desapareço. Por que eu estou em Belém? Qual o propósito de eu estar em Belém? Voltemos para Ruth. Faltou pão na casa do pão. Elimeleque, Noemi, eles vão tomar uma decisão. Vamos embora de Belém. O que significa o nome Elimeleque? Elimeleque significa Deus é rei. Quem é Elimeleque? Elimeleque é aquele que proclama, Deus é rei, mas eu não deixo ele reinar na minha vida. Elimeleque é aquele que proclama, Deus é rei, mas eu não deixo a palavra reinar na minha vida. Porque a palavra está dizendo, fique em Belém. A minha carne está dizendo, eu vou embora de Belém. Elimeleque é aquele que proclama, Deus é rei, mas eu não deixo ele reinar na minha vida. Elimeleque proclama, Deus é rei, mas eu não permito a palavra reinar na minha vida. E então, por consequência disso, eles
saíram de Belém, foram embora de Belém. Elimeleque, ele é um homem, e sua esposa Noemi, que eles têm uma visão da vida circunstancial, e isso é muito perigoso. Quando eu tenho na minha vida uma visão circunstancial, porque Deus não nos chamou para termos uma visão circunstancial, Deus nos chamou para a gente ter uma visão profética. O que é isso? Uma visão circunstancial, o hoje, o momento define a minha história. Hoje eu estou passando um momento ruim, eu já proclamo que a minha vida toda vai ser ruim. A pessoa que vive com os olhos circunstanciais vai ter uma vida muito triste, vai ter uma qualidade de vida péssima, quando a minha visão da vida é circunstancial. O que é uma visão circunstancial? Faltou o pão em Belém. Belém está acabado, eu vou embora, Belém está acabado, não tem mais o que fazer em Belém. O que é uma visão profética? Faltou pão em Belém. Eu permaneço e eu digo, Deus, Belém é o centro da tua vontade. Eu sei que o Senhor não desampara Belém. Eu sei que o Senhor vai trazer o pão de volta a Belém. Eu sei que o Senhor vai prosperar Belém. Eu sei que essa história será mudada. Eu sei que o Senhor tem um novo tempo. Eu sei que o Senhor tem uma nova história. Visão profética é eu profetizar que aquela circunstância será transformada. Como que eu posso dizer que eles tinham uma visão circunstancial? Eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Sabe qual o significado desses 2 filhos? Malom e Quilion. Um significa enfermidade e o outro significa esgotamento. O que é isso? Nasceu uma criança, e lá nasceu a criança doentinha, com aquele aspecto de enfermidade. Visão circunstancial, eles já determinaram, vai ser uma criança fraca e doente o resto da vida. Visão circunstancial, ai tadinha, é tão fraquinha, é tão fraquinha, é tão fraquinha. Essa aqui é fraquinha desde que nasceu, esse aqui é desse jeito desde que nasceu. Visão circunstancial. Uma circunstância determina uma história. O outro nasceu, ai tadinho, tão pálido, ai tadinho, parece que já nasceu esgotado. Ai tadinho, esgotamento, vai viver esgotado, vai viver esgotado. Isso é uma visão circunstancial. A circunstância determina a minha história. O que é uma visão profética? Nasceu a criança, nasceu com problema de saúde, nasceu fraquinha, nasceu doentinha. Visão profética, vai ser forte, vai ser uma criança saudável. Vai ter a força do Senhor na vida dela. Vai ser um homem vencedor, uma mulher vencedora. Vai ser uma pessoa que eu profetizo que o cálice vai transbordar em saúde. Isso é visão profética. Olhei lá o outro, está lá, está esgotado. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como da águia, vão correr, vão subir, vão andar e não vão se cansar. É isso que eu profetizo, o vigor do teu Espírito sobre a vida do meu filho. Eu profetizo o renovo do Senhor na vida dele, que ele seja renovado, que ela seja renovada. Isso é visão profética. O que é visão profética? Eu consegui ver o meu hoje transformado. Isso é uma visão profética, mas eles tinham uma visão circunstancial. O hoje determina a minha história. A circunstância presente determina a minha história. A minha circunstância hoje, eu estou tendo prejuízo. A visão circunstancial, estou perdido, vou quebrar, não sei o que fazer. Visão profética, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Visão profética, por qual visão nós temos vivido? Pela visão circunstancial ou pela visão profética? Eles então saíram de Belém. Lá em Moabe morreu Elimeleque. Noemi ficou viúva. Os 2 filhos se casaram. Um se casou com uma mulher chamada Orfa e o outro se casou com uma mulher chamada Ruth. Os 2 filhos de Noemi também morreram em Moabe. E então agora chega um ponto importante da história. Chegou a notícia lá em Belém, lá em Moabe, chegou a notícia em Moabe que Deus havia se lembrar do seu povo e que Deus havia prosperado Belém. Chegou a notícia lá em Moabe. Queridos, eu disse que é noite profética em nome de Jesus. As notícias das nossas derrotas, as notícias das nossas desgraças, as notícias das nossas perdas, as notícias das nossas frustrações, elas podem chegar longe, mas a notícia daquilo que Deus vai fazer vai chegar muito mais longe, na autoridade do nome de Jesus Cristo, na tua vida, na minha vida, na nossa vida. E lá em Moabe chegou a notícia: Deus prosperou Belém. O que mais que eu aprendo? Que a falta do pão
em Belém não é o seu fim. A falta do pão, faltando pão na vida sentimental, na vida familiar, na tua saúde, na vida financeira, eu não sei qual área que hoje te falta o pão, mas a falta do pão em Belém não é o fim. A falta do pão em Belém é provisório, é momentâneo. Deus vai encher a tua Belém, Deus vai prosperar a tua Belém, Deus vai encher a tua Belém. Será que eu estou sozinho aqui essa noite, queridos? Se você não consegue crer no profético, você está aqui à toa. Em nome de Jesus, entenda isso, em nome de Jesus. A notícia chegou lá em Moabe que Deus havia prosperado Belém. Ruth, Noemi, então ela toma uma decisão que já devia ter sido tomada há muitos anos atrás. Vamos voltar para Belém. E então Noemi está voltando para Belém, e as duas noras estão indo com ela, Orfa e Ruth. De repente, no meio do caminho, Noemi para e fala: não, minhas filhas, está errado, vocês não têm que me acompanhar. Voltem para Moabe, para a terra de vocês. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Noemi vai dizer: eu não tenho mais pão para oferecer para vocês. Voltem para Moabe, volta para a terra de vocês. Vão, casem-se de novo, refaçam a vida de vocês. Eu não tenho mais nada para oferecer. Noemi fala uma coisa interessante, ela fala assim: ainda que se eu pudesse me casar hoje e ter filhos, vocês iam esperar eles crescer para se casar com eles? Minhas filhas, vão embora, voltem para a terra de vocês, podem ficar em Moabe. E então a Bíblia diz que elas choram, e elas não querem ir embora, mas Noemi insiste: voltem. Então Orfa abraça Noemi, beija Noemi, chora, e Orfa volta para Moabe. Então Noemi vai dizer para Ruth: e você, Ruth, não vai também? E então Ruth vai tomar uma decisão que vai mudar para sempre a história da vida dela. Ruth, ela vai dizer uma palavra que é uma das palavras mais lindas, é uma das palavras mais fortes a respeito de aliança. O que Ruth vai dizer aqui, é muito comum. Infelizmente nos dias de hoje eu não tenho ouvido mais tanto, mas é muito comum a noiva falar para o noivo e o noivo falar para a noiva no altar na hora dos votos. Olha o que Ruth vai dizer para Noemi, capítulo 1, versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te deixe e que não te acompanhe, porque aonde fores, eu irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth vira para Noemi e fala: para de insistir para eu ir embora, porque eu não vou. Aonde fores, eu irei. Aonde pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei. Que Deus me castigue se não for outra coisa senão a morte que nos separe. Meu Deus, oh Jesus, que tremendo isso. Onde quer que fores, irei. Onde você pousar, ali ao seu lado pousarei. Teu povo será meu povo, teu Deus será o meu Deus. Que tremendo que Ruth faz. E você vai ver o impacto disso na vida de Ruth para todo sempre. Elas agora voltam para Belém. Quando elas chegam em Belém, a cidade fica alvoroçada. E a cidade fica alvoroçada. E no versículo 19 diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Meu Deus do céu, que triste isso.
Noemi volta e as pessoas ficam: peraí, é Noemi? É Noemi? É Noemi que está voltando? É Noemi. E eu entendo, e nós vamos entender, o nome Noemi significa minha doçura. E aí você vai entender que Noemi vai dizer assim: não me chamem mais de Noemi, a partir de agora me chamem de Mara. Mara significa amargurado, Mara significa amargura, e esse é o significado do nome Mara. Então Noemi falou assim: não me chame mais, porque aquela pessoa doce que saiu, morreu. Eu sou Mara, agora me chama de Mara. E olha que triste ela vai dizer: porque o Senhor tornou a minha vida amarga. Irmãos, olha a cegueira espiritual. Ela está colocando a responsabilidade em Deus, em uma decisão que ela e o marido tomou. Ela está culpando Deus por uma decisão errada, por uma escolha errada que eles tomaram 10 anos atrás. Cuidado para você não culpar Deus por escolhas, por desobediências e decisões erradas. Ela está dizendo: Deus tornou minha vida amarga. Não, a tua vida se tornou amarga quando vocês desistiram de Belém. A vida de vocês se tornaram amarga quando vocês sumiram de Belém. A vida de vocês se tornaram amarga quando vocês foram embora de Belém. Vocês decidiram, mas ela estava dizendo: Deus, o Todo-Poderoso, tornou minha vida amarga. Isso é cegueira. Outra coisa que eu vejo: a pessoa pode ter passado por sofrimento, a pessoa pode ter passado por perdas, mas o sofrimento não pode nos tornar em pessoas amargas, em pessoas amarguradas, em pessoas azedas. Ela vai dizendo: eu voltei amargurada, e agora não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. É o circunstancial determinando sobre toda a vida dela. Isso é triste demais, isso é terrível. Olha que triste isso, irmãos. Deus, o Todo-Poderoso, tornou minha vida amarga. O que eu aprendo com isso? Se as pessoas são capazes de culpar Deus pelas suas frustrações, você acha que elas não vão também nos culpar? Então hoje tira dos seus ombros todo o peso de culpa, porque se o homem é capaz de culpar Deus pelas suas decisões erradas, você acha que não vai nos culpar? A culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é do pastor, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Você acha que não vão também nos culpar? Hoje tira todo o peso dos seus ombros e seja liberto pela graça, pelo poder e pelo amor do nosso Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Preste atenção, elas voltaram em Belém. E a Bíblia diz que elas voltaram na época da colheita. Voltaram na época da colheita. Quando elas voltaram, Ruth, ela fala: vou trabalhar, a gente vai comer, precisamos nos sustentar. Ruth vai trabalhar. E elas chegaram na época da colheita. E a Bíblia diz que Ruth foi para os campos colher. E Ruth, sem querer, querendo, Deus guiando a vida dela, o Espírito guiando a vida dela, ela foi até o campo de um homem chamado Moabe. Aqui nós vamos entender alguns pontos históricos da lei e tradição. Um exemplo: tinha uma lei em Israel para abençoar os pobres. É a época da colheita. Eu sou pobre, e aqui é um campo, a plantação, está na época da colheita. O proprietário não me deu trabalho, ele contratou os funcionários todos, os servos todos para colher, e faltou muita gente, então muita gente não teve emprego, e eu sou pobre. Por direito eu poderia entrar na plantação, e aí eu estou aqui na plantação, vocês são os trabalhadores, vocês estão com a cesta e vocês estão colhendo, de repente vocês estão colhendo o fruto ou a espiga que a pessoa pegasse e deixasse caísse no chão, ela não poderia pegar do chão e colocar no cesto de volta. Por direito, a espiga caiu no chão, os pobres têm direito de colher. Então os pobres entravam nas plantações e iam pegando as espigas do chão, e foi isso que Ruth fez. Ruth nos ensina a não termos medo de recomeçar. Ruth então entra no campo da plantação. Eu estou aqui, e aí eu vejo uma espiga ali no chão, eu vou perto, outra espiga ali no chão, porque muitas vezes também a pessoa está colhendo, pega e fala: essa espiga não está muito boa não, deixava, jogava no chão. E aí os pobres entravam e iam pegando as espigas do chão. De repente o dono da terra chegou ali no meio do dia. Ele chegou, cumprimenta os seus servos, seus funcionários, e ele, de repente ele bate o olho em Ruth e fala: quem que é essa daí? Quem que é essa mulher? E então vão dizer para ele: é Ruth, a Moabita, ela voltou com Noemi, e vão contar para ele o que ela fez com Noemi.
Ela fez uma aliança com Noemi, ela deixou o povo dela, abandonou as crenças delas, e ela veio para a nossa terra, e ela está cuidando de Noemi, e ela está aqui no campo. Então a Bíblia diz que na hora, vamos dizer, como se fosse a hora do almoço, Boaz, o dono daquela plantação, chega para Ruth e fala: Ruth, pode colher aqui nas minhas terras, não quero que você vá para outra terra, para que você não corra o risco de alguém te fazer o mal, pode ficar aqui nas minhas terras. E aí a Bíblia diz que ele deu água, ele deu pão para ela, e então ele percebe, aonde que Ruth está colhendo? Ruth está colhendo aqui. Quem são as servas que Ruth está pegando espiga do chão aqui? Quem são as servas que estão na frente da Ruth com a cesta na mão? Aí ele olhou, tá a Márcia, tá a Isabela, tá a Poliana, ele olhou. Aí a Bíblia diz que Boaz, ele vai chegar para suas servas e seus servos e dizer: Ruth está vindo atrás de vocês. Na hora que Ruth estiver vindo atrás de vocês, deixa cair umas espigas boas no chão. Capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2, versículo 16. Olha o que ele está dizendo. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela recolha e não a impeça. Boaz não deixa umas espigas boas cair, porque espiga do cesto, né? Espigas melhores da lavoura, deixa cair, deixa ela pegar. O que eu aprendo, irmãos? Tem muitos momentos da nossa vida que nós literalmente vamos pegar espiga do chão. Tem momentos da nossa vida que são momentos de recomeço. Tem momentos na nossa vida que são momentos de batalha, que travamos ali batalha de enfermidade, batalha de tempestade, passamos por situações e literalmente naquela área eu estou ali pegando espiga do chão. Eu estou pegando espiga do chão, mas Deus está olhando eu e você pegando espiga do chão. Deus está vendo o nosso posicionamento. E o Salmo 91 diz que Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. É Deus essa noite bradando dos céus e dizendo: eu estou vendo que muitos vieram com o coração sangrando, pegando espiga do chão, porque a vida está uma luta, a vida está tendo situações difíceis, e eu estou vendo que tem pessoas aqui que entraram pegando espiga do chão. Aí Deus dá ordem aos anjos: olha lá, meu filho, está pegando espiga do chão, mas está na minha casa profetizando um novo tempo, uma nova história. Olha lá, minha filha, está pegando espiga do chão e está cantando que eu sou bom. Olha lá, meu filho, está pegando espiga do chão e permanece fiel. Olha lá, está pegando espiga do chão e continua louvando meu nome. Ao Senhor dá ordem aos anjos: deixa cair espiga boa no cesto dele, deixa cair espiga boa no cesto dela, deixa cair espiga boa. Oh meu Deus, que o céu se abra e que o Senhor faça chover espigas boas na tua vida, pelo amor do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Tem uma irmã que vem de manhã e ela tirou um mês atrás praticamente um tumor, um nódulo do seio maligno, um câncer. E agora vai passar por processo de radioterapia, quimioterapia, tudo isso. E ela disse, 2 semanas atrás, ela estava no laboratório, porque foi fazer vários exames de sangue. E uma segunda-feira de manhã, ela lá no laboratório para fazer exame de sangue, enfrentando o que enfrentou e tendo que enfrentar o que vai enfrentar. Ela estava lá no laboratório, segunda-feira de manhã, e ela disse, chega uma moça, senta do lado dela e vira para ela e diz: segunda-feira dura, hein? Segunda braba, hein? Ela falou: pastor, eu não aguentei. Virei para ela e falei: o quê? Segunda-feira brava, segunda-feira dura o quê? Deus é bom, você tem que agradecer que você está respirando, Ele é maravilhoso. Sabe o que Ele fez na minha vida? E aí ela falou que mostrou: eu sei para a mulher, olha aqui que eu passei, e Deus é bom, Deus é maravilhoso. E aí Deus está olhando para essa mulher e falou: olha lá, tirou o seio fora, olha lá, tirou um nódulo, vai enfrentar agora um tempo difícil, está pegando espiga do chão e está dizendo que eu sou bom, está pegando espiga do chão e está repreendendo a outra falando do meu amor, está pegando espiga do chão e está falando que eu sou bom. É nessas horas que Ele dá ordem aos anjos: deixa cair espiga no cesto dela, manda espiga boa, manda espiga boa, manda espiga boa. É nessa hora que Ele vê, está lá fazendo quimioterapia e está lá pregando o amor de Deus. É nessa hora que Ele vê, está lá fazendo, está pregando o amor de Deus. É nessa hora que fala: olha o que o meu filho está passando. Não, ele não está pensando em morrer, não está pensando em deixar ir, não está pensando aqui no outro, não. Está falando do meu amor, está falando do meu amor, está falando do meu amor. E é nessa hora que Ele dá ordem aos anjos, deixa cair espiga boa, deixa cair espiga boa, que ela seja abençoada, que ela seja abençoada.
Espírito, não tenha medo, não tenha vergonha de muitas vezes na vida pegar espiga no chão. Oh meu Deus, em nome de Jesus, mas creia que Deus é poderoso para mudar os tempos e as estações da nossa vida. Oh, eu posso estar pegando espiga no chão, mas eu não vou deixar de estar aqui e dizer: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Glorifica o melhor que você puder nessa noite. Glória a Deus. Quando Ruth volta para casa e ela mostra o cesto para Noemi, Noemi estranha, fala: peraí, isso aí não é espiga do chão, isso aí é espiga tipo exportação, melhor qualidade. Peraí, tem coisa errada. Aí Ruth vai falar assim: sabe o que é, Noemi? Eu entrei no campo de um homem, ele é muito bom, eu encontrei graça diante dos olhos dele. Aí Noemi fala: qual é o nome desse homem? Aí Ruth vai responder: Boaz é o nome dele. Noemi entende o que está acontecendo. E então Noemi vai dizer algo: ele é o nosso resgatador. E hoje você vai entender o que significa isso. Boaz, ele era parente do marido de Noemi, Elimeleque, que faleceu. Ele era parente. Noemi disse: ele será o nosso resgatador. O que eu quero que você entenda? A lei do resgatador, do remidor, está em Levíticos capítulo 25, versículo 25. Não precisa abrir. Um exemplo que todos nós somos da tribo de Judá. Nós somos da tribo de Judá. Um exemplo. E a tribo tem as suas famílias. Nós somos da tribo de Judá. E de repente eu passo por uma crise financeira. E por consequência dessa crise financeira eu tenho que vender minha casa, eu tenho que vender minhas terras com as plantações, eu tenho que vender meu gado, porque eu passei por uma crise financeira. E aí eu tinha que vender para alguém da mesma tribo. E aí eu passei por uma crise financeira, vendi para o Tiago as minhas terras, vendi para o Tiago a minha casa, vendi para o Tiago tudo que eu tinha. O meu parente mais próximo e rico, ele era o meu resgatador. Vamos supor que o meu parente mais próximo e rico é o Dejonas aqui. Tomou posse, vai não? Meu resgatador. Dejonas então ficava sabendo que eu passei. O Dejonas ia até o Tiago e ia dizer: eu vim aqui fazer o resgate dos bens do Anderson. Eu sou o resgatador dele. O que você comprou dele? Comprei a casa, comprei as terras, comprei o gado, comprei isso. Por quanto você comprou? Comprei por tanto. Dejonas chegava e falava: está aqui o preço. Dejonas então voltava para mim e dizia: está consumado. Glória a Deus. Está consumado. A dívida está paga. E ele me restituía, me dava de volta: está aqui, Anderson, tua casa, está aqui suas terras, está aqui os animais, está aqui, eu sou o teu resgatador. Em outras situações, eu estou endividado, não tem como pagar a dívida. E naquela época não sujava nome, então não tem como pagar a dívida. O que acontecia? Não tem problema, eu vou levar teu filho como escravo. Ah, não é suficiente para pagar a dívida, eu vou levar a família inteira como escravo. E aí você fazia o cálculo da dívida, vocês vão trabalhar para mim como escravo por 5 anos para pagar a dívida, um exemplo. Então eu não tinha como pagar o Tiago me levou como escravo. Dejonas, meu resgatador, chegava para o Tiago e dizia: eu sou o resgatador do Anderson. Qual é o valor da dívida dele? O valor da dívida dele é tanto. Ele pagava a dívida e dizia para mim: Anderson, está consumado. Tua dívida está paga. Você está livre. Você não é mais escravo. Você está livre. Tinha também a lei do levirato. Deuteronômio 25, capítulo 25, versículos 5 e 6. Como assim? Eu morri, eu era casado, morri e não deixei filhos, para que o meu nome não se apagasse de sobre a terra, porque eu morri, não deixei filho, não deixei descendência. Para que o meu nome não se apagasse da terra, o meu resgatador, ele se casava com a viúva, com a esposa, ele se casava com ela, e o primeiro filho que eles tivessem seria considerado como se fosse meu filho, para resgatar o meu nome. Oh Jesus, Cristo é o nosso resgatador. Glória a Deus. Mas ainda tem mais. O Tiago me mata. E de repente
foi considerado, foi homicídio culposo, sem intenção, com acidente, sem intenção. Ele era enviado para uma cidade chamada Cidade do Refúgio, era um exílio. Se o crime foi considerado sem intenção, agora ele me mata, foi considerado doloso, ele teve intenção de me matar. Dejotas chegava e dizia: eu sou o resgatador do Anderson, eu sou o vingador do sangue dele, eu vim cumprir a lei do talião, que está em Deuteronômio 19, 11 e 12. E então ele resgatava, ele fazia a vingança do meu sangue. Agora você entende? Jesus na cruz do Calvário. Agora você entende quando ele bradou na cruz: está consumado. Ele estava resgatando a dívida que nós não tínhamos condições de pagar. Ele estava resgatando o nosso nome, porque em 1 Pedro diz que nós não tínhamos nem nome, não éramos nem povo, mas ele nos fez nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo exclusivo e adquirido de Deus para anunciar suas grandezas. Jesus é o nosso resgatador. Por isso que na cruz, antes de morrer, librada, e Tetelestai, está consumado, a dívida deles está paga. Você não é mais escravo, você é livre, e tudo aquilo que foi tirado da tua vida está aqui. Eu te restituo em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso resgatador. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Oh, glorifica aquele que vive e reina, meu Deus. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso resgatador. E lá em Romanos, Deus diz assim: a mim pertence a vingança. Por quê? Porque Ele é o nosso resgatador. Tudo aponta para Cristo. Toda a palavra, todo o Velho Testamento, tudo aponta para Cristo. E em Cristo se cumpre toda a palavra. Ele é o nosso resgatador. Noemi, ela entendeu. Ruth, Boaz é o nosso resgatador. Ele é parente do meu marido. E ele é rico. Ele vai resgatar o que perdemos, ele vai resgatar o que tivemos que vender na hora da crise, ele vai resgatar o nome da minha família, do meu filho e do meu marido que se foi. Ele é o nosso resgatador, ele é o nosso remidor, ele é o nosso resgatador, o Espírito Santo de Deus. E Noemi vai dar umas dicas para Ruth dizer para Boaz que queria que ele fosse o resgatador. Mas Boaz entendia, falou: olha, pela lei, pela ordem, tem um outro parente mais próximo, eu sou o segundo da lista. Se esse outro não quiser resgatar, eu serei o resgatador. Aí a Bíblia diz que Boaz vai atrás desse parente e diz assim: você está sabendo que Noemi voltou e ela trouxe Ruth, você está sabendo o que aconteceu, e eu te pergunto, você vai querer ser o resgatador dela? Você vai querer resgatar o que era de Elimelec? Você vai querer resgatar os bens, a casa, tudo? Você vai querer se casar com Ruth e ser e ser o resgatador do nome do filho? Você vai querer? Aí esse parente fala: não vou querer não, pode ser você o resgatador. Aí isso diante dos anciãos, diante de testemunha, e então Boaz é liberado pela ordem agora para ser o resgatador. E nós vamos encerrar essa história no capítulo 4 de Ruth. Capítulo 4, como que essa história termina? Capítulo 4, versículo 13. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não nos deixou, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é o filho da sua nora, que ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres na vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Olha quem foi Obed. Obed, este foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi. O filho de Ruth
foi o avô do rei Davi. Oh, Jesus. A criança nasceu e levaram a criança para o Noemi, falando: aqui, Noemi, Deus não te deixou sem resgate. E esse menino vai resgatar o nome da tua família. Esse menino veio resgatar a doçura perdida na tua vida. Esse menino veio resgatar a tua esperança. Esse menino veio resgatar a tua alegria de viver. Esse menino veio resgatar você. E esse menino não veio nos resgatar? Isaías capítulo 6. Um filho se nasceu, um menino se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória a Deus. Boaz significa adorador. Deixa hoje Jesus resgatar a tua vida. A doçura que talvez se perdeu devido aos machucados, às perdas, às frustrações. Deixa hoje Jesus resgatar a tua alegria de viver. Deixa hoje Ele ser teu resgatador. Aceita esse resgate. Hoje Ele está dizendo: está consumado. Tua dívida está paga. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Coloque-se de pé, por favor, e nós encerramos aqui. Não tenha medo, vergonha de recomeçar, muitas vezes pegando espiga no chão. Por quê? A terra que Ruth ajoelhou para pegar espiga do chão, ela se tornou dona daquela terra. Glória a Deus. Ela casou com o dono, ela virou o quê? A terra que ela um dia abaixou para pegar a espiga do chão, agora Deus deu para ela autoridade sobre aquela terra. É profético essa noite. A área que hoje você está pegando espiga do chão não é para te destruir, mas o Senhor está dizendo: é nessa área que eu vou te dar tamanha autoridade. É nessa área que eu vou te dar tamanha autoridade. Porque hoje você está pegando espiga do chão, amanhã você vai viver um novo tempo, uma nova história. E quando você encontrar outro pegando espiga do chão nessa mesma área, você vai dizer: um dia eu passei por isso, um dia eu também peguei espiga do chão, fiquei doente, passei por isso, passei por uma crise e peguei espiga do chão, mas Deus mudou minha história. E como Deus mudou minha história, vai mudar a tua também, vai mudar a tua também. A terra que Ruth ajoelhou para pegar a espiga do chão, ela se tornou dona. A terra que ela ajoelhou em vergonha para pegar a espiga do chão, Deus trouxe dupla honra na vida dela. Ou as áreas que você entrou aqui pegando espiga do chão, Deus vai te trazer dupla honra. As áreas que você entrou aqui pegando espiga do chão, Deus vai trazer dupla honra. Eu entrei aqui pegando espiga do chão na minha vida profissional, está difícil. Eu entrei aqui pegando espiga do chão na minha vida familiar. Eu entrei aqui pegando espiga do chão porque eu não aguento mais lutar com doença. Eu entrei aqui pegando espiga do chão. Ei, continua firme, porque Deus está dando ordem aos anjos, primeiro para cair espiga boa na tua vida, e depois você vai se tornar dono. Depois o Senhor vai mudar a tua história, e na terra que você ajoelhou para pegar a espiga do chão, Deus te dá poder e autoridade. Celebra, glorifica o nome dEle, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Mas amanhã um novo tempo virá. Hoje eu estou pegando espiga do chão, mas a minha visão é uma visão profética. Amanhã o sol vai renascer. Hoje eu estou pegando espiga no chão, mas amanhã tudo vai ser diferente em nome de Jesus. Receba essa palavra, receba essa palavra. Aleluia. Assim comigo. Tudo eu devo a ti, pois tudo, Senhor, vem de ti. A inspiração é a inspiração de meu ser. É a graça que concede a mim. Mas, Senhor, já não há o que temer. Eu sou livre para crer. Haverá um novo tempo. Vamos acreditar nisso e diga isso a Ele.
Você é minha Belém, você é minha casa do pão. E eu não te deixo jamais. Você é minha Belém, você é minha Belém, você é minha Belém. Oh Deus, Santo Deus, Santo Deus. Diga isso, igreja. Tudo, Senhor, é de ti. A inspiração de meu ser. Obrigado pela minha Belém, Senhor. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela Yasmin. Obrigado pela minha Belém. Obrigado, Senhor. Algo que viver, Eu sou livre. eu sou livre. Oh, profetizamos um novo tempo. Profetiza sobre o seu irmão. Irmão, nós estamos de vida. O sol vai renascer. Alegria virá. Deus proverá um novo ano para mim. Em suas promessas eu vou ver. A tua história não termina pegando espiga no chão. A nossa história não termina pegando espiga no chão. A nossa história não termina assim. Vai renascer. Trazendo boas novas para mim e para você, igreja. Aleluia. Cante com toda a sua força. Diga isso em nome de Jesus. Aleluia. Alegria virá. Deus proverá um novo ano para mim. Diga obrigado, Jesus. O Senhor é o meu resgatador. O Senhor é o meu resgatador. Obrigado, Jesus. Aplauda e glorifica o nome dele. Eu abraço o seu irmão e diga: quando eu não tenho pão para te oferecer, é quando eu mais preciso de você. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus.